Cada vez que você desiste de um sonho, está perdendo uma parte do seu potencial futuro. Como disse Steve Jobs, considerado um gênio por muitos, seus ensinamentos podem ser uma valiosa fonte de aprendizado. Ele se tornou uma das figuras mais influentes de nossa época graças às suas estratégias. Vamos abordar como influenciar as pessoas e alcançar seus objetivos, seja em um empreendimento ou na vida em geral, usando exemplos da vida de Jobs. Steve Jobs nos deixou há mais de 5 anos, aos 56 anos de idade. Ele foi o fundador de duas das empresas mais valiosas e inovadoras da era moderna, a Apple e a Pixar. No entanto, seu sucesso não foi alcançado simplesmente seguindo as regras convencionais. Jobs enfrentou inúmeros desafios para fazer com que a Apple e a Pixar alcançassem o sucesso que alcançaram. Ele possuía uma abordagem única para moldar sua própria realidade, um campo de distorção que utilizava para persuadir as pessoas a acreditarem que suas visões pessoais eram verdadeiramente extraordinárias. Foi assim que ele impulsionou essas empresas ao topo. Steve Jobs não apenas liderou empresas visionárias para o futuro, mas também empregou uma série de estratégias de influência para assegurar seu sucesso, especialmente em encontros com os executivos mais influentes do mundo. Aqui estão as estratégias que ele utilizou, e que você também pode aplicar para alcançar resultados semelhantes. A comunicação desempenhou um papel crucial no arsenal de Steve, e deve ser igualmente importante para você. O processo de vendas, seja vendendo a si mesmo ou um produto, é a chave para persuadir os outros a adotarem suas ideias. Antes do lançamento do iTunes pela Apple em 2001, Steve Jobs realizou reuniões com vários músicos na esperança de persuadir as gravadoras a aderirem ao seu plano. Uma das pessoas com quem Jobs teve uma conversa foi o renomado trompetista Marsalis. Durante 2 horas, Jobs se envolveu profundamente na discussão. Marsalis comentou mais tarde que, após um certo tempo, ele se viu olhando para Jobs em vez do computador, pois estava fascinado pela paixão que Jobs demonstrava. Além disso, Jobs compartilhou com entusiasmo as ideias de sua equipe de criação de anúncios, assegurando que quase todos os anúncios seriam excepcionais. Steve Jobs insistiu que os comerciais produzidos refletissem a mesma intensidade emocional. Os resultados incluíram anúncios notáveis como o icônico O 1984 e campanhas do iPod, que contribuíram para transformar a Apple em algo mais do que uma mera fabricante de computadores. Ser absolutamente sincero é uma estratégia que pode ajudar na construção de uma base de seguidores sólida. Quando Steve Jobs retornou à Apple em seu segundo período como CEO em 1997, ele imediatamente começou a trabalhar na revitalização da empresa, que estava enfrentando sérios desafios financeiros. Jobs convocou os principais executivos da Apple para uma reunião, adotando uma abordagem direta e determinada. Steve Jobs abordou a plateia de forma simples, vestindo trajes casuais como camiseta e tênis esportivos. Ele subiu ao palco e convidou todos a expressarem suas preocupações em relação à empresa. Após alguns sussurros e respostas tímidas sobre as deficiências dos produtos, Steve Jobs elevou a voz e afirmou de forma direta: "E nossos produtos não estão à altura. Eles não têm apelo." As pessoas confiavam nas palavras de Jobs, pois ele sempre demonstrava paixão genuína pelo que dizia. Em uma entrevista, Steve explicou: "Não me considero uma pessoa rude, mas se algo não está indo bem, digo isso sem rodeios. É meu trabalho ser honesto. Tenho conhecimento sólido sobre o assunto e, na maioria das vezes, minhas avaliações são precisas. Essa é a cultura que estou empenhado em cultivar, a brutal honestidade entre nós. Aqui, qualquer pessoa é encorajada a expressar suas opiniões, mesmo que sejam críticas, e eu faço o mesmo de forma ponderada. Quando isso acontece, todos nós mantemos o respeito mútuo. O respeito é o primeiro e crucial passo para alcançar nossos objetivos." Steve Jobs, por sua vez, era notável por sua ética de trabalho exemplar. Jobs compartilhou com seu biógrafo que, ao retornar à Apple em 1996, trabalhava exaustivamente, das primeiras horas da manhã até tarde da noite, todos os dias. Ele liderava as operações com grande energia. Jobs tinha uma habilidade especial para envolver as pessoas com charme e elogios, seja com aquelas que trabalhavam sob sua liderança ou aquelas para quem ele trabalhava.
As pessoas frequentemente buscam validação por suas ações e, portanto, respondem positivamente ao carinho. Se continuarem a receber elogios, acabam ansiando por eles. Jobs tinha essa capacidade de envolver as pessoas e genuinamente apreciava fazê-lo. Indivíduos como Sculley e Amelio permitiram-se acreditar nisso porque Jobs os tratava com amor e respeito. Essa era uma impressão que ele, por vezes, transmitia. Steve Jobs costumava promover suas ideias elogiando sinceramente aqueles que eram facilmente influenciados por tais elogios. Surpreendentemente, ele também conseguia ser encantador com pessoas que não eram suas favoritas, da mesma forma que podia ser direto e até rude com aquelas a quem tinha afinidade. Uma de suas táticas notáveis era afirmar e reafirmar que todas as boas ideias eram originárias dele. Quando mudava de opinião, Jobs apoiava a nova ideia com toda a sua determinação, mesmo que isso contradissesse o que ele havia afirmado anteriormente. Ele era hábil em manipular as memórias do passado para sustentar sua visão. Embora nem sempre estivesse correto, Jobs era mestre em convencer as pessoas de que sua perspectiva era correta. Ele alcançava isso ao manter uma posição firme e inabalável. Steve Jobs era conhecido por manter sua posição firmemente, mesmo que a perspectiva de outra pessoa fosse, de fato, superior. Ele não apenas se recusava a reconhecer a ideia alheia, mas também adotava a posição da outra pessoa como se fosse a sua própria, criando um desequilíbrio na situação. É importante notar que quando Jobs rotulava algo como terrível ou genial, isso não garantia que ele manteria a mesma opinião no dia seguinte. Se você apresenta-se uma nova ideia a ele, Steve geralmente a rejeitaria inicialmente, chamando-a de estúpida. No entanto, se ele realmente gostasse da ideia, aproximadamente uma semana depois, voltaria até você e apresentaria a mesma ideia como se fosse sua. Steve Jobs era conhecido por tomar decisões rapidamente, acreditando que era sempre possível fazer ajustes posteriormente. Quando se tratava de desenvolver novos produtos, a Apple não costumava investir muito tempo em estudos, pesquisas ou investigações detalhadas. Da mesma forma, não era comum que uma decisão importante levasse meses para ser tomada. No exemplo dos primeiros iMacs, Jobs rapidamente decidiu que a Apple lançaria os novos computadores em uma variedade de cores atraentes. Enquanto uma decisão desse tipo poderia ter levado meses para ser tomada em outras empresas, Jobs fez essa escolha em questão de meia hora. Sua abordagem era não esperar muito para resolver as questões e seguir seus instintos. Quando Steve Jobs estava envolvido com a Pixar, ele compartilhou uma história interessante sobre a criação do primeiro longa-metragem feito inteiramente com animação 3D. A primeira versão do personagem Woody, que é o protagonista, estava passando por transformações significativas e se tornando um personagem menos agradável, principalmente devido às edições de roteiro impostas pela Disney. No entanto, Jobs estava firmemente decidido a não permitir que a Disney, uma das maiores empresas do mundo, prejudicasse a narrativa original da Pixar. Ele acreditava que, quando algo não está certo, simplesmente ignorá-lo e acreditar que tudo vai dar certo não é a abordagem adequada. Em vez disso, era essencial enfrentar os problemas e resolvê-los imediatamente. Corrigirá mais tarde. Isso é o que outras empresas fazem. Temos apenas uma oportunidade para fazer certo que se Jobs ele insistiu que a Disney devolvesse-os quando se tratava dos direitos da Pixar sobre Woody, Jobs insistiu em manter a integridade do personagem. No final, Woody se tornou um personagem encantador e complexo em O Toy Story, que se transformou em um sucesso espetacular. Steve Jobs tinha uma abordagem clara em relação às pessoas difíceis, ele não tinha meios termos. Ele acreditava que havia duas maneiras de lidar com pessoas desafiadoras, ou confrontá-las diretamente ou simplesmente evitá-las completamente, escolhendo o caminho de menor resistência. Para ele, alguém era considerado um herói ou um idiota, e um produto era visto como incrível ou mero lixo. Jobs tinha o desejo de elevar a Apple ao status de uma empresa de primeira categoria. Isso frequentemente envolvia tomar a decisão de se livrar dos elementos de segunda ou terceira categoria, ou então desafiá-los intensamente até que atingissem um nível de excelência de primeira categoria. Antes do lançamento do Macintosh,
por exemplo, um dos engenheiros responsáveis pela criação de um mouse capaz de movimentar o cursor em todas as direções, disse a Bill Atkinson, um dos primeiros funcionários da Apple envolvido no desenvolvimento gráfico para o Macintosh, que era impossível construir tal mouse de forma viável. Após Jobs ter conhecimento dessa queixa durante uma reunião, ele chegou ao escritório no dia seguinte e surpreendentemente descobriu que o engenheiro responsável havia sido demitido. O substituto desse engenheiro começou com palavras confiantes: "Eu sou capaz de desenvolver o mouse." Foi uma notícia de grande impacto quando Steve Jobs retornou à Apple, a empresa que ele cofundou, mas que havia perdido muito de seu brilho. Inicialmente, Jobs afirmou que seria apenas um conselheiro da empresa. No entanto, tanto os membros da Apple quanto aqueles ao seu redor rapidamente perceberam que Jobs estava de volta com força total. Era amplamente reconhecido que Jobs era o verdadeiro líder por trás da Apple, e mesmo o CEO Gil Amelio dependia dele para impulsionar a visão da empresa. Portanto, no primeiro domingo após seu retorno à Apple, Jobs usou essa nova influência a seu favor. Ele convocou uma reunião do conselho de administração e insistiu que a Apple reexaminasse suas opções de ações, reduzindo o preço de exercício para torná-las novamente vantajosas. Isso estava dentro da legalidade naquela época, mas não era amplamente considerado ético nos negócios, pelo menos não em termos convencionais. No entanto, mesmo diante dessas críticas éticas, Jobs perseverou. Quando o conselho de administração rejeitou sua proposta, afirmando que a realização de um estudo levaria pelo menos 2 meses, Jobs não se deu por vencido. Ele declarou: "Podem me culpar, podem dizer que não estava preparado para o trabalho." O conselho, finalmente, concedeu a Jobs o que ele desejava. Mas Jobs não parou por aí. No dia seguinte, ele exigiu que todos os membros do conselho renunciassem, com exceção de Edward, e foi exatamente o que aconteceu. Ao ter a capacidade de escolher seus próprios membros do conselho e agir de forma independente deles, ele detinha o poder de controlar completamente as decisões da empresa. Os futuros empreendimentos da Apple devem buscar a excelência e não aceitar nada menos. O objetivo de Jobs para a Apple nunca se limitou a superar simplesmente os concorrentes ou a ganhar dinheiro, era criar o produto definitivo, ou até mesmo um pouco além disso. Ele demandava o máximo de si mesmo e de sua equipe. Quando o Macintosh estava progredindo lentamente, ele abordou o engenheiro responsável pela situação, tratando-a como uma questão de extrema importância. Com relação aos engenheiros do iPod, ele insistiu que fosse possível acessar qualquer função no tocador de música com facilidade. Apenas 3 toques no botão, não mais que isso. Ele também enfatizou a necessidade de reduzir o processo de produção de todos os computadores da Apple pela metade, passando de 4 meses para 2 meses. Cada uma dessas decisões, por si só, poderia parecer focada em detalhes pequenos, mas, quando combinadas, criaram uma cultura na Apple que era única e extraordinária. Indivíduos ricos utilizam essas mesmas estratégias para aumentar sua riqueza. Eles investem tempo para criar mais tempo livre no futuro e direcionam o fluxo de dinheiro de um investimento para outro, construindo, dessa forma, sua riqueza. Todos nós possuímos a capacidade de influenciar, assim como todos nós recebemos as mesmas 24 horas todos os dias. A maneira como você utiliza essas horas não apenas molda sua situação financeira, mas também delineia o seu futuro. Até o próximo vídeo. Cada uma dessas decisões individuais poderia parecer centrada em detalhes aparentemente insignificantes. No entanto, quando todas essas decisões são combinadas, elas moldam uma cultura na Apple que é verdadeiramente única. Os indivíduos ricos aplicam essas mesmas estratégias para ampliar sua riqueza. Eles investem seu tempo com o propósito de criar mais tempo livre no futuro. Tempo livre no futuro é uma conquista que surge quando se direciona o fluxo de recursos financeiros de um investimento para outro, gradualmente construindo sua riqueza.